Thiago aí. Tiagão. Meu Deus. Começou matando. Pancadaria. Eu parei. Você, né? Já bebi. Já. Tomei todas. Tomou todas. Não tá aguentando nada mais, né? Dá barato. O Caio, ano passado, 2016, eu acompanhei algumas pessoas, né? Que voltam, Facebook, converso com muita gente. A galera tá pirada demais, cara. É. O que eu mais notei no ano passado não foi nem essa coisa de relacionamento, por exemplo, tem muito até hoje, uma queixa de, meu marido, minha mulher, não. É a minha igreja. E a minha cabeça, né? Como é que eu fiquei? Ferve. O que fez na minha cabeça. É. A incidência ano passado é muito grande disso. De gente que tá enlouquecida com esse negócio de igreja. De templo, né? Porque como o cara se sentiu obrigado a servir a Deus no sanatório. O que está acontecendo é isso. Você só pode servir a Deus no sanatório mental. Você tem que ir para o hospício. Porque Deus está no hospício. Você só encontra Deus no hospício. Fora do hospício não há Deus. E o hospício não é um estado, o hospício é um lugar. Você tem que sustentar o hospício com o seu dízimo, com a sua oferta. Você tem que frequentar o hospício no mínimo umas 3 vezes por semana. Se você quiser ser um louco por Jesus da pesada, vá todo dia ao hospício. Porque sem frequência ao hospício ninguém pode agradar a Deus. O diretor do hospício vai jogar uma maldição de loucura piorada se você não aparecer. Você vai surtar geral do lado de fora, se você não for lá. Ao mesmo tempo o cara vai e depois não aguenta mais, vai entrando naquela angústia desesperadora. Ele vai anulando a mente, matando o raciocínio, aniquilando a razão, sepultando a racionalidade, mumificando o bom senso, o que ele pode para poder suportar a insanidade. Mas chega uma hora em que, sem explicação, surge dentro dele uma revolta, especialmente quando aquela insanidade toda o toca pela primeira vez. Enquanto está tocando outros, ele pode achar esquisito como achar, mas ele vai dando razão ao diretor do hospício. Até o dia em que é nele a ferida. Sim. Aí ele é amarrado na camisa de força, é colocado na solitária. Ninguém pode falar com ele, porque ele praticou uma sanidade. Uma sanidade. Uma sanidade. Uma sanidade. Quando o cara pratica uma sanidade no hospício, ele é tratado como louco. Quando ele pratica as insanidades do hospício, ele é normal lá dentro. Mas se ele começar a acordar e praticar sanidades, então ele é posto à solitária. Nessa hora é que surge essa crise, que você disse que ano passado você conviveu bastante com ela. Foi muito grande. E é a crise com a qual eu convivo a minha vida inteira. Porque ela nunca esteve totalmente ausente, mesmo quando os tempos não eram tão ruins. Quando o hospício não estava tão surtado ainda. Mas tinha gente que aqui e ali não aguentava. Simplesmente assim. Um rapaz queria fazer uma faculdade. Isso. Queria fazer física. Queria fazer biologia. Queria fazer história. E aí o pastor o proibia. Porque em biologia ele iria estudar muita evolução. Teoria da evolução da espécie. Ia darwinializar a cabeça do cara. Na história também.
A história iria fazer uma análise da civilização humana não do ponto de vista da soberania de Deus conforme a Bíblia. Sim. Então ia ser um olhar ateu da história, ia tirar o significado supremo. Então não podia fazer biologia não, história não, física não, porque física não precisa de Deus como pressuposto para estudar o universo. Então isso já é um pecado em si. Isso lá atrás, há 40 e tantos anos atrás, era um conflito, por exemplo, nas igrejas pentecostais. Sim. Ou então não poder casar com uma menina batista, só com uma menina da Assembleia de Deus. Teve um tempo que as denominações só casavam até dentro de si mesmas. E tinha igreja que só permitia casamento dentro da própria congregação local. De tão radical que era, brother. Dentro do salão. Você tinha que encontrar no meio daqueles 200 seres humanos alguém para ser tua mulher. Imagina a bosta que Imagina o resultado. Não ia dar nesse negócio. Aí, nesse tempo, tinha gente que se revoltava por essas coisas, que continuam presentes hoje em muitos lugares, só que com o agravamento de 1 trilhão de outras loucuras mais. Então, quando o cara desperta dessa história e tem essa revolta de bom senso, ele é na mesma hora punido. Na hora que ele é punido, ele sente essa dor. Quando ele sente essa dor, ele enxerga tudo. Aí a crise dele se abisma. E a angústia semi-esquizofrênica dele se manifesta. Porque ele quer ir embora correndo e diz, se eu correr porque eu estou possesso do diabo, porque se eu sou de Deus eu fico aqui e aguento. Sim. Eu fico aqui e aguento. Aí a esquizofrenia plantada. Aquela divisão dentro dele. Isso mesmo. Aí tem dias que ele está dizendo isso aqui é insuportável e no dia seguinte ele está dizendo de perdão, Senhor, porque eu pequei ontem por achar o insuportável insuportável. Eu é que sou insuportável, perdoa-me, ó Deus. E são milhões vendo a gente assim, milhões. Então deve ser por isso que você está dizendo que as pessoas, muita gente está vendo a gente aqui, vendo o Papo de Graça, continuam indo no hospício. Não aguentam não ir de culpa, de angústia, de medo. Eles não param. Não, acendem uma vela aqui, outra ali, para ver se, bom, vou fazer uma fezinha aqui também, porque sabe lá. Tenta fazer muita conciliação. O pessoal não creu, eles se supersticializaram. Eles se tornaram supersticiosos. Pouca gente tem fé. Pouca gente compreendeu, entendeu, botou raízes. A maioria trocou de tribo religiosa e trocou de superstição e de nomenclatura supersticiosa e de personagens no cenário da superstição. Só isso. Mas continuam os mesmos pagãos de sempre. Como sempre foram. Como sempre foram, nunca se converteram, não sabem nem o que é isso. Eles vão mudando de tribo, de grupo, de religião, de terreiro. Vão mudando. É só como que ele fechou essa boate, eu vou para outra. Vão mudando. E vão procurando alguma coisa onde dê certo. Onde entre mais dinheiro para eles, a vida fique mais fácil. A procura é essa. É de um novo empregador que me dê um salário melhor para viver. Mas é tudo assim, não tem nada de Jesus nisso aí, não. Outro tipo de vantagem. Ô Caio, quantos % das pessoas que ingressam no mundo religioso realmente, genuinamente, se convertem? Muito pouco. E não dá para ter um percentual. Jesus disse que, espiritualmente falando, era de 4-1 a média, né? O semeador joga 4 sementes, uma vinga. Então ele botou 25%. Isso aí, em lenho verde.
Porque em lenho seco como esse nosso, Jesus disse, porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Crente, cristão, religioso, haverá aos milhões ou bilhões, mas fé? Fé não, cara. Fé não, pessoal, você pega um princípio de Jesus e o aplica ao mundo real, por exemplo, a política, na mesma hora, quase tudo que é crente fica com ódio de você, por quê? Porque eles não entenderam o Evangelho, eles acham que uma coisa não tem nada a ver com a outra, eles não conseguem nem perceber que o que você fez de aplicativo, né, no mundo real, por exemplo, na política, era de um princípio de Jesus. Mas o cara se insurge contra Jesus através do princípio, porque você o aplicou ao Deus político dele. E ele pensa que é crente, ele não entendeu nada, ele não consegue nem me compreender. Ele diz, o Caio não entende de política. Não, é só porque o Evangelho está tanto em mim, não está em ti, que a aplicação daquele princípio do Evangelho, aquele ambiente ali, onde você é idólatra dele, ofendeu você profundamente. E você, como não conhece o ensino de Jesus você só conhece a conjunção das letras que formam o nome, então você se levanta com ódio, sem saber que é contra o princípio do Evangelho que você está se levantando. Para você ver o nível de paganismo geral que cerca. É como falar com surdos o dia inteiro, cara. É muito doido esse negócio que aconteceu. Antigamente você falava, eu sentia que para cada 4 tinha um entendendo. Hoje em dia, para cada 1000, você olha assim e diz, poxa, tomara que uns 50 aqui estejam me compreendendo. De fato, do princípio ao fim, não apenas fragmentos suscetíveis a aplausos tópicos, que o povo no todo nem captou a arquitetura da mensagem que você trouxe e do sentido dela. Não é moleza não, mano. Não é moleza Os dias são pesados. Vem me ver TV. O canal é você.